Pacheco tenta manobra para esvaziar o plenário, mas acaba tendo seu gabinete invadido pela Força Democrática. E parlamentares dão ultimato. Desta vez, Pacheco não poderá engavetar o pedido de impeachment. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, deu entrevista durante o evento do dia 7 de setembro. Ele se posicionou contra a decisão do colega, Nunes Marques, que decidiu levar a decisão que derrubou o X ao plenário. A suspensão do X já foi deliberada pela primeira Câmara. A competência da primeira Câmara, a competência regimental. André Marsiglia questionou se o próprio STF está silenciado em sua liberdade de expressão. O ministro Barroso está errado em sua análise. A decisão que a ADPF ataca não é a decisão do Moraes, mas a da primeira turma. Não faria sentido ela própria examinar a ADPF. 2. A Lei 9.882 de 99, que trata da ADPF, é clara ao exigir que, por exemplo, liminares sejam apreciadas pela maioria absoluta dos ministros. 3. Impressiona que ministros queiram que o plenário não se manifeste sobre ações de relevância nacional, como essa. Será que o próprio STF será silenciado em sua liberdade de expressão? É difícil entender por que Barroso evitaria expor todos os ministros em uma decisão extremamente polêmica. Mas plenário é democracia, mas tudo indica que eles tenham alergia à democracia. O sistema parece não querer se expor, principalmente agora que o povo se manifestou democraticamente. No programa 4x4, o deputado Gustavo Gayer afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manobrou para não receber o impeachment de Alexandre de Moraes. Por motivos não justificáveis, Pacheco optou pela sessão virtual, esvaziando assim o plenário do Senado. Os senadores Eduardo Girão e Damares Alves manifestaram sua decepção em relação à decisão do presidente da Casa. E o que nós estamos apelando para o presidente, outras vezes ele autorizou extraoficialmente, é que a gente possa fazer os nossos discursos, ser a voz da sociedade, seja daquela tribuna ali, seja dessa aqui. Então a senadora Damares está pontualmente, desde 2 horas da tarde aqui, senador Exalci Lucas, senador Marcos Duval aqui, e nós estamos esperando aqui a autorização do presidente para que a gente possa exercer o nosso papel, que é de falar também. E quero falar sobre o caso do ex-ministro Silvio Almeida. E vou trazer números chocantes aqui na tribuna. Explodiu o número de denúncias de assédio sexual neste governo. Vou trazer números da CGU aqui. Então eu preciso falar com o Brasil sobre isso. Não sei se quer esconder, se quer desviar o foco, mas a gente tem hoje assunto como o impeachment. O evento ontem foi lindo, a gente quer elogiar quer repercutir exatamente o evento em São Paulo, no Brasil. E daqui a pouco tem a entrega do pedido de impeachment que nós estamos acompanhando. Que está confirmado. Eu falei com o presidente Rodrigo Pacheco, 16 horas aqui na presidência do Senado. Mandei mensagem, tentei ligar agora para ele autorizar a gente falar, mas não obtivemos resposta. Mas ainda temos 13 minutos. Apenas lembrando que parlamentares chegaram a sugerir a prisão de Pacheco por prevaricação. Porém, não teve jeito. Os parlamentares foram até o escritório de Pacheco e entregaram um pedido em mãos. O deputado General Girão Monteiro gravou este momento. Nós representamos o povo, nós fomos eleitos. E o voto do senador Rodrigo Pacheco foi só um voto. Ele é um voto aqui na casa. Ele está se achando com 80 votos.
A gente sabe que ele não vai tirar. A gente sabe que ele, de maneira nenhuma, vai tomar essa iniciativa, porque deve estar comprometido com o Lula. Foi almoçar lá. Vocês viram o 7 de setembro, terminou o 7 de setembro, foi lá. Moraes, Barroso, Alexandre, né? E outros que eu nem sei o nome aqui assim, almoçar com o Lula no Alvorada. É um conluio de pessoas que não querem ouvir o que a população brasileira está dizendo. Sempre numa compreensão muito clara e muito honesta com todos, de que considerava que o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal não era o caminho de solução, e sim o nosso dever de legislar. Então isso, naquele instante, eu sempre abordei de maneira muito clara aos meus pares, inclusive antes de ser eleito e antes de ser votado na minha reeleição a presidente do Senado. Eu gostaria também de invocar, finalizando, a análise será feita com toda a prudência, com todo zelo, com todo respeito e com muita honestidade de minha parte, especialmente em deferência àqueles que a legitimam, que são meus colegas parlamentares. Presidente, com todo respeito, o senhor avalia que o ministro Alexandre de Moraes desequilibrou essa balança, que ele extrapolou a sua... Eles nunca esteve tão desmoralizado quanto está agora, senador. Político, é um absurdo isso, não acredito pessoal, você vai, aí, assim, com todo respeito, aqui é inapropriado esse tipo de sabatina. O presidente Rodrigo Pacheco tem que deixar de ser frouxo e chamar a si a responsabilidade de colocar um freio nos desmandos do Alexandre de Moraes e dos demais ministros do Supremo que estão agindo fora da lei. Bom, certamente foi um precedente político extraordinário, especialmente considerando que estamos vivendo uma época repleta de situações incomuns. Após entregarem o pedido, senadores falaram para a imprensa. Eles se forçaram que a decisão não cabe mais a Pacheco, mas sim ao plenário. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. E a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. A reflexão que faço com os senhores é de que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os poderes. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Uma expressão que dizem que foi do Luís XIV, onde ele falava o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia, porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. Precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. Aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula.
Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então, quem sabe ler entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. Muito bem. E a lei precisa ser a lei que defende a mim e ao meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. Nós temos até hoje um ex-deputado preso, ilegal e inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. Nós temos, deputado Nicolas, e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos, com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor. Como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. O Senado da República, deputado Gustavo Gayer, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição, 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Todos os pedidos de impeachment devem ser analisados pela mesa diretora do Senado. E os requisitos para que o processo prossiga não dependem do presidente do Senado. Se o pedido atender aos critérios legais, ele deve ser aceito e seguir adiante, independentemente da posição do presidente. Bom, isso sem dúvida agravará a situação de Pacheco, pois os parlamentares já o colocaram na berlinda. O sistema não pode fugir do povo, muito menos dos seus representantes. Ainda mais que a fantasia dos ditos democratas caiu por terra. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.